Hoje a gente está aqui com o Sérgio Soares e o André Fernandes. Eu vou deixar eles se apresentarem agora aqui para vocês. Vai lá, André. Ô, pessoal, olá para todos aí. Obrigado por ter me convidado aí, Carlos, Sérgio. Uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é André Fernandes, eu trabalho na área de DevOps, atuo junto com a comunidade tem um tempo aí. Eu sou, inclusive, community leader da comunidade de Docker, no Rio de Janeiro, em Brasília. E eu sou fundador da Vertigo, que é uma empresa de consultoria que opera hoje em dia no mundo inteiro, né? Principalmente Estados Unidos, Brasil, e no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, e Brasília também. E também sou fundador agora de duas startups novas, né, que é a VCode Academy, que é uma escola de formação de TI, aceleração de carreira, e da VCode Platform, que é o assunto de hoje, né, uma plataforma também para acelerar a jornada de DevOps nas empresas. Né? E o Sérgio agora, Sérgio. Tudo bem, pessoal? Aí, Sérgio Soares. Hoje eu atuo como SRA dentro de um time também de infraestrutura. Tenho aí uma pegada de desenvolvimento, vim do universo de desenvolvimento e comecei a trabalhar com empresas tanto do mercado financeiro quanto do varejo nacional, né, no Brasil. E depois dessa experiência eu acabei migrando para esse universo de cloud e infraestrutura e peguei muito gosto pela área, principalmente com essa migração para o universo de Kubernetes e containers. Então, hoje aí, minha área de interesse maior acaba sendo tanto a parte de desenvolvimento focado em infraestrutura, que é o tema do nosso vídeo, quanto a migração de workloads para cloud, né? Em processos aí de lift and shift e toda a modernização do parque de infraestrutura que a gente tem hoje. Pô, legal. Vou contextualizar aqui vocês, então, basicamente, a ideia do tema a buzzword plataforma engineer está tomando conta das cabeças de todo mundo, todos os DevOps do mercado, o pessoal que é dev também fica curioso, etc. E a ideia do vídeo aqui é contextualizar vocês e que esse vídeo sirva como referência também para quem tem interesse de estudar o mundo DevOps e se basear nas experiências tanto do André, quanto do Sérgio, quanto a minha. Quando a gente fala de DevOps, nós temos os tipos e os antitipos de DevOps. Tá ok? Então, na verdade, são tipos e antitipos de topologias de times de DevOps. O Sérgio pode contextualizar a gente sobre quais são esses tipos e os antitipos. Qual é a diferença, Sérgio, de um tipo para um antitipo de topologia de time de DevOps? Opa. Primeiro, a gente pensa ali em antitipos, seriam, assim, implementações que a gente viu no mercado durante esses anos, que DevOps está circulando nas equipes e nas empresas. Então, a gente entende como ele se encaixou em alguns lugares, seja como um time ali alocado dentro da empresa, seja como um profissional, ou até mesmo o próprio time de dev executando Ops ali. Então, quando a gente olha esses antitipos, seriam quais foram os efeitos colaterais que a gente teve nessas arquiteturas ali, nessas estruturas organizacionais. E os tipos? Como seriam os tipos? Os tipos seriam, basicamente, como que dessa estrutura já definida e já executada em algumas empresas, quais são as evoluções possíveis para elas atingirem ali a maturidade na implementação de infraestrutura ágil e DevOps, né? Então, a gente tem mais de um antitipo e mais de um tipo. Por quê? Porque são evoluções possíveis, visto que a gente tem estruturas de time diferentes, né? Tem empresas com 10, 15 funcionários e tem empresas aí com 5.000 desenvolvedores. Então, existem tipos diferentes e evoluções diferentes para essa equipe e esses profissionais de DevOps e plataforma em si. Legal. E aí o que acontece? Eu vou aproveitar, vou falar desse primeiro antitipo que tem aqui, que é o antitipo A, que é o tipo onde a gente identifica silos de desenvolvimento e silos de operações. Então, na prática, esse no caso, é o antitipo clássico, que a gente chama. Né? Então, onde a equipe de dev produz um aplicativo, um app ou um artefato e joga aquilo que ela produz por cima de um muro e isso que foi produzido por ela cai na equipe de Ops, e o pessoal de Ops é quem toma conta da infra, da disponibilidade, e quem sustenta, de fato, esse aplicativo que foi produzido pelo pessoal de Dev. Então, vamos aproveitar esse tipo A para
tentar contextualizar vocês, que a gente está falando aqui de DevOps, de Dev, de operações, etc. Então, eu queria aproveitar o nosso convidado aqui, André, para contextualizar a gente, né, e falar um pouco da experiência dele, como que ele enxergou, como que chegou o DevOps para ele, o que é que ele era antes de ser DevOps, e, enfim, contextualizar a gente sobre os conceitos de DevOps, conceitos básicos de DevOps, em cima do antitipo A. Vamos lá, André. Legal, pessoal. Eu vivi muitos anos nos dois times aí, né? Como Dev e como operações, de ambiente crítico, inclusive, né? Durante um tempo eu cuidei da infraestrutura lá parte da infraestrutura do SPB do Banco Central, né? Então era o tráfego somado de todos os bancos, né? Obviamente tinha um time inteiro lá. Meu papel era enfim, era importante, mas não era o solo man, obviamente. Mas esse antitipo é o que todo mundo encontrou o tempo inteiro para quem teve a alegria de trabalhar no mundo JR tradicional, né? Da Application Server Goods, como WebSphere, WebLogic, era essa a vida, né? Eu tinha um time que era o time que cuidava da infraestrutura de aplicações, do Application Server, dos servidores, das VMs. Na verdade, você tinha até vários times de infraestrutura para cuidar de cada aspecto, né? O time que cuida do storage, o time que cuida da rede, o time que cuida da máquina, enfim. E os times de desenvolvimento completamente segregados, apartados, isolados do ambiente que a aplicação executa. Então, toda publicação de aplicação, todo release de uma aplicação era um ato de fé. E as pessoas não gostavam de escutar isso, porque eu falava exatamente essa palavra, essa expressão, né? Toda entrega é um ato de fé, porque você espera que funcione, e obviamente não funciona, aí volta porque deu problema, fica fora do ar, trabalha final de semana, e os problemas são sempre recorrentes. Por quê? O time de desenvolvimento desconhece completamente o runtime da aplicação. Ele não conhece, não enxerga, não participou da criação, não participou da sustentação, ele absolutamente desconhece. Então, é impossível, quase impossível, reproduzir na estação de trabalho, minimamente que seja, né? O ambiente de execução da aplicação lá em produção, né? Então, esse tipo A tem isso, né? O time de operações não entende o que está chegando, então, quando chega uma aplicação com problema, ele não sabe o que fazer, né? Ele sabe que está fora do ar, no máximo, né? Imagina, é o pior time possível para tentar resolver um problema. E, invariavelmente, nas empresas é assim, quem está lá de plantão é a pessoa que não tem a menor chance de resolver o problema, né? E o time de desenvolvimento também não tem a menor chance de não repetir o problema, de não repetir aquele erro, porque ele desconhece o ambiente de execução da aplicação minimamente, não conhece, sequer foram provisionados por automação normalmente, né? São instalações manuais na base de ticket, né? Um ticket para provisionar a VM, um ticket para instalar JVM, um ticket para instalar produto A, produto B, e o estado daquela máquina, depois de meses, anos, é um estado completamente acidental. Ninguém é capaz de reproduzir aquela configuração de operações de novo, porque ela foi fruto de uns 40 tickets abertos por mês até chegar naquele estado, né? Então, é o que a gente conheceu, quem é mais velho e viveu esse drama, problemas que se repetiam, é uma eterna guerra entre devs e ops, né? Porque cada um cuida do seu mundo e ninguém entende como mitigar o problema na origem. É isso aí. Sim, sim. E em cima disso, né, tipo, esse ambiente clássico que a gente conheceu, que começaram a surgir os conceitos de DevOps, e onde a ideia era que a gente justamente eliminasse esses problemas, que são problemas culturais, que o André citou, onde, na realidade, não é que deveria ser criado um cargo DevOps ou um time DevOps ou algo parecido. Na realidade, a ideia é que tanto Dev quanto Ops trabalhem de forma harmônica, né, e aplicando as melhores práticas para poder entregar no final alguma coisa que faça sentido, que a gente não encontre esses problemas que o André citou. E Sérgio, você viveu nesse ambiente? Qual era o seu papel na época que você viveu? Naquela época, nessaquela época, né, eu era do time aí de Dev, então eu ainda estava trabalhando como desenvolvedor, somente aí de aplicações Java, e eu vivi essa experiência de não fazer a mínima ideia de qual era a versão do Java que estava rodando, se era a última, se não era. Eu não sabia como que a aplicação era implantada, eu não sabia em que momento do dia rodava um build, se um build quebrou, se parou em produção ou não parou, qual que era o log da aplicação.
Então, basicamente, eu desenvolvia e entregava um binário ali para o time de Ops, né, entregar aquela aplicação para o cliente final. Então, assim, a forma até que os bugs vinham, os tickets eram abertos a partir do cliente, era bem defasado. Então, às vezes, a gente pegava um problema que já estava rodando há meses em produção, só que pela ausência de participar do fluxo de operação em produção, de entender o que está acontecendo, a gente tomava conhecimento daquilo muito tarde, né? Então, aquilo ali já tinha, em alguns casos, produzido um estado inválido no banco de dados, quebrado um fluxo de aplicação para alguns clientes. Então, acabava gerando resultados e efeitos dentro do dia a dia da empresa, tanto para o cliente quanto para a gente em relação a tratar esses assuntos, né? Então, esse foi um universo que eu tive a experiência e eu percebi que aquilo ali não me ajudava a crescer e ter mais maturidade de como que era, de fato, feito o fluxo da minha aplicação. Então, sair desse ponto foi algo que fez a chave virar em participar mais até mesmo da operação da própria aplicação, né? E aí até o momento em que, de fato, eu virei a chave para começar a lidar um pouco mais com a minha infraestrutura, né, da própria aplicação que eu criei. Entendi. Legal. E como que tu enxergas, com a sua experiência, Sérgio, a figura do engenheiro DevOps nessa realidade, onde que ele entraria ou então quais seriam os possíveis papéis de um engenheiro DevOps nessa realidade para solucionar esses problemas? Porque, por exemplo, só complementando, aqui está mostrando, está dizendo para a gente que existem outras topologias piores que o antitipo A, só que nela a gente consegue saber que há um problema, entendeu? Nela a gente não é não é um antitipo de topologia onde a gente vai ter a ilusão que tudo dá certo, a gente sabe que não vai funcionar. E como, aonde entra o papel do engenheiro DevOps e o que seria um engenheiro DevOps, onde ele poderia entrar nesse antitipo A? Boa. Nesse cenário, eu vejo que existe uma necessidade de se culturalizar também, né? Então, não é basicamente trazer alguém, até mesmo porque existem muitos sistemas legados, existem ferramentais ali que não favorecem o dia a dia desse engenheiro. Porém, o processo de migração dessa estrutura, desse antitipo A, para um antitipo onde você tem ali um time de DevOps mais proativo em relação ao fluxo, um time de DevOps que traz o time de desenvolvimento para entender o que de fato é a infraestrutura que está sendo utilizada, entender quais são as aplicações que estão por baixo e favorecer até mesmo o time de dev participar desse fluxo de release e saber como que acontece. Ele, de fato, ter uma autonomia maior é muito mais cultural do que apenas o profissional em si, né? Então, a gente percebe isso a partir do momento que o mercado ele tentou só colocar DevOps nos times e ainda teve algum efeito colateral disso, né? Então, assim, a gente tem aí a evolução desse antitipo A para outros antitipos, né? Mas, enfim, esse cenário ainda não é o ideal perto do que a gente vê hoje, mas a gente percebe que o engenheiro DevOps ele consegue, no primeiro momento, auxiliar o time a criar a aplicação dele, buildar ela, criar o artefato ali que vai ser entregue de uma maneira mais consistente. Então, um dos principais problemas desse fluxo é que o dev entrega uma coisa que não é compatível com o ambiente que o time de operação precisa entregar. Então, o primeiro ponto que o engenheiro DevOps ele entra é para auxiliar o dev a entregar o artefato da melhor forma possível. E aí a gente entra na disciplina de pipeline, CI/CD, onde o engenheiro DevOps ele consegue construir esse artefato da melhor maneira. E acho que o segundo ponto onde isso passa a funcionar também é quando o engenheiro DevOps ele começa a auxiliar o time de dev a garantir que o artefato, além de estar íntegro na sua construção, ele funciona da maneira adequada através dos testes que podem ser executados nele. Então, esse engenheiro DevOps ele consegue, além de construir junto com o time de dev o artefato correto, garantir que esse artefato ele vai funcionar da melhor maneira e da maneira esperada, claro, dentro do próprio ambiente produtivo. Então, aí a gente tem a parte de teste de unidade, teste de integração, até testes smoke em produção, que a gente pode ver. Então, esses são alguns dos cenários que o engenheiro DevOps começa a mudar ali o dia a dia do time e começa a criar valor para o produto. Ele começa a acelerar
a quantidade de vezes que o time de desenvolvimento entrega uma feature para o cliente final e diminui o número de problemas em virtude disso, né? Em virtude tanto de um deploy incorreto, quanto de entregar um artefato que funciona, porém não atua da maneira correta na aplicação. Ele salva o dado com a informação errada, ele não valida corretamente os dados de um cliente. Então, é todo arcabouço de técnicas para auxiliar o time de dev nesse primeiro momento a entregar a aplicação melhor para o cliente final. Entendi. Eu agora vou fazer uma pergunta para o André. O Sérgio citou a questão da cultura, que eu quero fazer uma pergunta. Você acha que a cultura ela é difícil de ser aceita pelo time? Ela tem que ser aceita por todos esses dois times? Ela tem que ser aceita pela organização? Qual é o seu ponto de vista relacionado a isso? A mudança cultural é de todas a mais difícil, né, gente? Há muita essa discussão, DevOps é carro, cultura, DevOps é ferramenta ou não? A gente sempre diz aqui na nossa visão, né? É um tripé, né? Você tem as práticas, você tem as ferramentas e você tem a cultura também. Você vai ter que mudar as três coisas. Software é uma cadeia de valor como outra qualquer. Não é uma linha de produção de fábrica, não é essa a abstração, mas é uma cadeia de valor, né? E essa cadeia de valor se beneficia pela interação rápida, né? Pela entrega contínua. Você vai andando nessa direção na velocidade que você puder. E esse arranjo do tipo A é um arranjo que torna perene a lentidão, né? Se você não atacar. E DevOps é crucial nesse aspecto. Você olha a cadeia de valor e vai melhorando onde ela está agarrada, né? Mas por que a mudança cultural é mais difícil? Porque ela mexe com estruturas de decisão, estruturas de poder, né? Quando a gente tentou implantar DevOps num dos clientes que a gente teve, né? O mais complicado era a área que era a área de infraestrutura que cuidava do WebSphere, né? Eram lá 8, 10 pessoas que tomavam conta de Application Server. É um cargo que você tem que procurar chegar no momento que ele não precisa mais existir. Você vai parar de usar esse produto eventualmente, esse cargo não vai existir. Então, essas pessoas resistiam à mudança, com receio. O que eu vou fazer daqui ano que vem? Cara, você faz outra coisa, melhor. Uma coisa que vai usar seu intelecto melhor, que vai progredir sua carreira, vai tirar você dessa zona de desconforto, é o bode na sala com o qual você se acostumou, né? Então, mudança de cultura, e é um processo também, é uma coisa que você trabalha com inteligência, trabalha ataca esse problema de mudança cultural de uma forma bem planejada, é de todos o mais complicado, né? Porque mexe com receios, com estrutura de poder, enfim. Mas você tem que atacar. Porque você não consegue, você me perguntou, se eu botar um DevOps nesse time, nessa estrutura, ele vai conseguir performar? Ele vai fazer o que ele puder fazer. Se ele só consegue influenciar em um projeto, ele vai fazer como o Sérgio falou, vai melhorar, vai criar algumas automações, vai criar alguns testes, vai criar tudo aquilo que ele pode fazer naquele horizonte, naquela caixinha que prenderam ele ali dentro, né? Você só consegue implantar DevOps se você olhar toda a cadeia de valor. Então, você vai buscar automação lá na infraestrutura, você vai buscar aprovações automáticas para as coisas que hoje são feitas por tickets, né? Você vai ter que atravessar fronteiras, não tem jeito. Então, sim, a mudança cultural ela é imprescindível e ela é a mais difícil. Sim. Boa. Então, agora que a gente fez a contextualização, a gente falou sobre o cargo de engenheiro DevOps, sobre o cargo, falou sobre atribuições de dev, já mostramos experiências de como como o fluxo das coisas aqui com o anti-tipo A. Eu queria pedir para o Sérgio contextualizar para a gente sobre um outro conceito de um outro cargo que vai ajudar a gente também a entender os outros antitipos, que é o cargo de SRE. O que é um SRE, Sérgio? Boa. Bem, quando a gente olha aí essa aplicação do DevOps e todas as implementações que a gente viu no mercado, DevOps veio como um conceito, um conjunto de práticas para acelerar, de fato, a entrega de valor, como o próprio André citou. Ele foi visto também como um cargo e foi criado times e pessoas. E nesse processo se percebeu que tanto os times eram construídos para poder provisionar e implantar melhor as aplicações, porém existia também um gap após a gente conseguir integrar todas essas aplicações e entregar elas de fato em produção com mais agilidade, existiu todo um gap em relação a como essas aplicações estavam performando no ambiente produtivo. Então, desde já a Google, que cunhou o termo de SRE, né,
que é o Site Reliability Engineer, ela propôs que um grupo ali de pessoas de infraestrutura com mais conhecimento a respeito de desenvolvimento, mais conhecimento a respeito de como os sistemas operacionais funcionam, de quais são os parâmetros que a gente tem que manter em vista para garantir que uma aplicação e um sistema está funcionando de acordo no nosso parque de infraestrutura, eles trouxeram esse conceito. São várias práticas, são várias ideias de como, de fato, se mantém uma aplicação no ambiente produtivo, quais são as métricas, quais são os parâmetros, como esse profissional e esse time eles vão agir em função disso. Então, a gente viu o crescimento, após essa primeira fase do DevOps ter ganhado espaço, o surgimento desse cargo, dessa pessoa que está ali trabalhando em função da aplicação em produção. Então, a gente tem algumas situações possíveis para o time de SRE. O time de SRE ele pode ser visto tanto como um time dentro do próprio equipe de DevOps e infraestrutura ali, como ser visto também como um time à parte. Então, ele tem várias leituras aí na literatura em si. Mas dessas opções que a gente percebe que a função dele acaba sendo principalmente em como melhorar a performance e a disponibilidade nesses ambientes. Então, a gente tem como conceitos que o SRE trabalha, além claro, junto com o time de DevOps, junto com o processo ali, os conceitos de implantação contínua, de release, de monitoramento, ele traz conceitos novos, que são conceitos principalmente para trazer valor para o negócio. Então, a gente tem esses conceitos de SLI, SLO, SLA. Então, a gente precisa entender quais são a aplicação desses conceitos. A gente começa também a olhar conceitos de error budget, ou seja, qual a taxa de erro que o nosso sistema, a nossa aplicação pode gerar problemas para o cliente final. Então, a gente saiu de um ponto onde a gente tinha um problema entrando em produção e ficando ali meses, para um cenário onde o problema entrava em produção e a gente começava a quantificar o impacto dele nos nossos clientes. Então, isso mostra como a maturidade chegou nesse estágio, e a gente tinha esse profissional trabalhando em todo o ferramental disso, né? Pois aí a gente, com também o advento aí de microserviços, a gente tem muitas aplicações para um fluxo de negócio. Então, a gente tem que ter alguém que está preparado para entender como instrumentar essas aplicações, como que essas informações vão ser catalogadas, como elas vão ser demonstradas ali para os stakeholders, né? Então, tanto o time de dev precisa saber como a aplicação dele está rodando em produção, quanto o time de negócio quer saber o impacto, né? De fato, se está funcionando o fluxo de negócio, se está gerando dinheiro, se está vendendo, se está de fato de pé fornecendo o serviço que eles prestam. Então, a gente percebe o SRE nesse ponto. Ok. Então, agora que a gente já contextualizou, a gente já mostrou para vocês que além do Dev e do profissional de Ops, que na verdade o nome do profissional de Ops é sysadmin, além do sysadmin e do Dev, a gente também pode encontrar no contexto de DevOps um engenheiro DevOps ou um SRE. Só lembrando que não existe uma obrigação de existir esses cargos, mesmo que esteja implementando DevOps, não existe uma obrigação pela literatura da existência de todos esses cargos ao mesmo tempo, por exemplo. Então, vamos continuar aqui e mostrando os outros antitipos, e também a gente vai aproveitar, seguir esse nosso mesmo raciocínio e a gente vai falando das nossas experiências pessoais, se a gente viu ou não algum outro antitipo. Então, a gente tem aqui o antitipo B, né, que diz lá que é um silo da equipe de DevOps. Então, imagina, quando é que acontece isso? Imagina que você tem gestores que não têm um conhecimento de mercado, ou não sabem como implementar DevOps, e ouviram a palavra, ele tem essa buzzword aqui, o DevOps, aí quem usa DevOps tem sucesso, vou tentar implementar sucesso, tentar implementar DevOps para eu também ter esse mesmo sucesso. Aí o que é que o gestor faz? Eu vou criar aqui uma equipe de DevOps. Né? Então, um dos princípios do DevOps é justamente para a gente eliminar esse silo, eliminar as diferenças. Então, tem que existir um fluxo de comunicação entre as duas equipes, tá ok? Então, com essa abordagem errada do antitipo B, a gente cria um outro silo, cria um terceiro silo, onde até ele cita aqui, né, que esse terceiro silo, além de dificultar a comunicação entre Dev e Ops, ele também cria mais barreiras, né, onde ele chama os devs de sem noção e chama o pessoal de infra de dinossauro, esses são os dinossauros, etc.
E aí eu queria perguntar para o André se ele já viu algum exemplo disso em algum cliente, ou se já viu essa situação acontecer. A dor do coração que dá de não poder falar o nome do cliente, né? Mas já vi empresas globais, cara, empresas globais, perdendo assim milhões por dia, por conta dessa visão. Ah, preciso de DevOps? Então tá, pega um contrato do gerente de DevOps, monta um time de DevOps, coloca ali mais um silo operacional, isolando ainda mais o desenvolvimento do ambiente de execução das aplicações, né? Não que não existam formas de funcionar bem. Alguém pode fazer isso e achar um meio de fazer isso funcionar melhor do que antes, ter alguma melhoria, algum avanço, mas, em geral, na minha experiência pessoal, né, quem faz DevOps um novo silo, caminha na direção de piorar o problema. Então, o cara gasta uma grana e anda para trás, né? Porque ele não está automatizando nada, continua tudo funcionando como sempre funcionou antes, ele só agora tem mais um festival de tickets, né? Então, antes tinha 200 tickets, agora tem 250 tickets para cada release, né? Os times de dev continuam sem atuar na cadeia, assim, de forma preventiva para evitar os problemas, eles continuam sem chegar à produção, continuam sem saber nada, e só que agora você tem um time de DevOps que também não conhece o produto, também não conhece a infra direito, quer dizer, você fica... Aí, assim, é a rebaba que a gente às vezes vê no mercado, de alguns gestores que não acreditam em DevOps. Ah, tem que ter isso. A gente encontra gente que não acredita em DevOps, a gente encontra gente que não acredita em nuvem, né? Então, pessoas que fizeram tão errado que traumatizaram e voltaram. Né? Mas, sim, eu já... basicamente é isso. Assim, é um gestor que não atentou para a realidade. Ele precisa mudar como os times são concebidos, essa cadeia de valor precisa ser transformada. Ele não quis transformar nada, ele quis só meter mais um time ali, tem mais alguém para culpar. Né? É verdade. E você, Sérgio? Opa, eu já assisti isso em algumas empresas, não tive tanta experiência, minha experiência foi maior com o próximo antitipo, creio eu, mas essa experiência eu já vi em alguns times, principalmente de colegas de profissão mesmo, conhecidos que estavam ali entre as duas etapas do processo, né? Então, eles não participavam nem do fluxo de criação de feature, eles não conversavam da construção dos softwares, não entendiam as funcionalidades do produto final, e também não sabiam exatamente como era provisionada a infraestrutura onde elas rodavam, né? Eles estavam ali em algumas etapas intermediárias, principalmente processo de entrega contínua, só que isso acabava gerando um ruído, né, de comunicação muito grande, porque esse profissional ali que está nesse time de DevOps no meio, ele precisa acabar solicitando o ticket para o time de Ops, então ele acaba tendo que fazer esse papel e acaba tendo que lidar com uma nova fila de tickets que o time de dev solicita, né? Então o time de dev ele necessita de implantar um software diferente, de implantar uma linguagem de programação nova, de implantar um fluxo novo para um tipo de banco de dados novo, e o time de DevOps que acaba recebendo essa solicitação de uma maneira não tão sólida ali, sem entender os porquês e as razões, tem que negociar essa implantação com o time de Ops. Então, acabava gerando muito ruído e um pouco de atrito, né, entre as equipes. Porque aí o time de DevOps ficava sempre intermediário nesse processo. Acho que isso daí eu acabei vendo bastante, principalmente com colegas de profissão mesmo. Sim, sim. E aí nós temos o antitipo C, né, onde a gente diz lá, o desenvolvedor não precisa de operações, né? Então, imagina, eu vou abrir um parênteses aqui, que no início dos anos 2000, lá com aquele nosso antitipo A, existia a figura do sysadmin imperador, onde ele tomava conta de tudo, né? Tudo que está em produção, né? Era ele que tomava conta. Então, com o tempo a literatura foi evoluindo e a gente conseguiu chegar em alguns conceitos, por exemplo, você constrói, você toma conta, né? E esse tipo de conceito acabou que, quando é mal interpretado, as pessoas caem nesse tipo C, porque tanto o gerente, né, quanto o desenvolvedor, eles pensam, pô, agora eu tenho a nuvem, né? A nuvem me provê vários serviços, me provê infraestrutura automática, infraestrutura elástica, eu não preciso mais de Ops, eu não preciso
mais de Ops. E aí a pessoa cai nesse antitipo C. Ela cria dentro da equipe de Dev uma equipe de DevOps, onde, teoricamente, ela vai fazer o papel que era o papel de Ops. Só que o que acontece na prática é que operações é uma disciplina que ela sempre tem que existir. E essa é uma abordagem muito errada. E o que aí acaba sobrecarregando os devs que estão justamente acostumados só com a parte de produto, desenvolver o produto, lidar com o cliente, etc. E não estão muito habituados e não percebem o quanto que é grandiosa a disciplina de operações, que por isso que existe Ops, que sempre tem que existir Ops, e acabam por cair nisso. Já viu isso acontecer, André? Rapaz, quantas vezes? No passado, assim, de várias formas, hoje em dia é a chave da nuvem, né? Da chave da nuvem para o time de desenvolvimento. Eles fazem o que eles quiserem, né? E aí realmente você leva 2 semanas para entregar, depois 6 meses para consertar, né? Porque tem muita coisa que não está no horizonte de conhecimento dessas pessoas. Elas realmente têm uma visão muito ingênua do que é a operação, né? E invariavelmente elas incorrem em problemas. Mas o começo é muito acelerado, então o pessoal tem a ilusão de que que bom, resolvemos. Não, lá na frente alguém vai morder o seu pé. Um exemplo de uma casa aí também, uma casa grande aqui no Brasil, casa pública, né? Que a gente foi chamado para resolver o problema, que era exatamente essa situação, né? O time de desenvolvimento provisionou tudo e configurou tudo como quis, e, enfim, deixou abertas todas as portas que poderiam ficar abertas, né? Tudo que instalou e botou. Então, imagina, Elasticsearch com porta aberta, enfim, Docker Engine com porta aberta, imagina. Então, até criptomoeda estava minerando a máquina lá. Então, Nossa. Realmente é um antitipo, mas ele dá a ilusão no começo de que você avançou, né? As primeiras entregas acontecem rápido, mas você está abandonando uma tonelada de disciplinas que lá na frente elas vão fazer falta. E você, Sérgio? Já viu esse antitipo? Já até viveu ele, né? Opa! Esse daí eu tenho que fazer aí meia-culpa, porque eu tenho culpa no cartório nesse caso, né? Já participei de um projeto, fiquei um bom tempo trabalhando nesse modelo, principalmente. Depois de sair ali do modelo em que eu não tinha visibilidade nenhuma do fluxo de operação, eu caí num time onde a gente tinha, como o próprio André comentou, a chave da cloud. Então, assim, eu tinha acesso na console, eu tinha, como dev, poder de criar a infraestrutura que eu necessitava, e acabei tendo que lidar com esse aprendizado de como cria um banco de dados, como que você provisiona a sua rede, como que você faz sua esteira de release, como que você cria seu monitoramento, e eu concordo plenamente com o André. O fato da gente ter saído do universo físico ali, de ter que comprar e adquirir equipamento, alugar, às vezes, máquina para poder subir um servidor para o momento da cloud, onde eu consigo, em menos de 3, 4 dias, subir um banco de dados, subir um servidor, acessar ele e colocar uma aplicação para rodar lá dentro, se pareceu muito fácil, né? E eu vejo que até hoje ainda acaba acontecendo, justamente porque até a própria cloud ela tende a evoluir esse modelo dela. Então, ela sempre está entregando formas mais simples do pessoal criar a aplicação e manter ela. Então, empresas pequenas, isso pode até fazer sentido, só que conforme a empresa cresce e em parques maiores, isso pode gerar um problema muito grande, isso gera um problema operacional, principalmente de ciclo de vida, né? Porque o profissional que implanta, ele cria com ele um silo de conhecimento. Então, ele que entende como aquela infraestrutura opera, ele que entende como aquilo foi provisionado, ele sabe onde pode apertar o botão, onde não pode, e aquilo acaba sempre saindo com esse profissional quando ele acaba, porventura, saindo da empresa, ou o time ali acaba sendo desfeito, a maior parte dos integrantes acaba mudando de equipe, até de empresa. Então, esse fluxo, ele não facilita a empresa ela manter a sua infraestrutura de maneira saudável, porque ela depende muito das pessoas que estão operando isso daí, e, obviamente, essas pessoas elas não estão olhando para todo o arcabouço de conhecimento que a operação precisa. Eles estão preocupados tanto com funcionalidades, e estão preocupados tanto com performance da aplicação em produção, quanto com toda a parte de infraestrutura, que é pensar em provisionamento, em capacity, em pensar em como aquilo pode ser mais barato, como aquilo pode ser de fato mais seguro também, como o próprio André citou. Então, existe essa demanda,
só que ela acaba sendo mal compreendida ali, e a facilidade de você subir, de você dar 2 cliques, de você pegar um repositório de InfraCode e criar uma infraestrutura inteira pronta, acaba vislumbrando o pessoal de dev que entra nesse trabalho, né? Porém, muitas empresas, elas até começaram, principalmente startups que 7, 8 anos atrás estavam começando a trabalhar, cresceram nesse modelo, e depois que tiveram um boom, às vezes participaram de um Series A e ganharam uma boa parte do apelo de investimento, elas tiveram que mudar da noite para o dia desse modelo para um modelo mais maduro, um modelo com uma governança maior, um modelo com mais segurança, visto que nem todas as implementações que o pessoal pega ali da documentação oficial da cloud, ela vai ser o estado da arte, né? Ela vai ter elementos ali que foram feitos para simplificar, serem convenientes, só que conveniência sempre acaba atrapalhando a segurança, né? Então, Sim. esse é um modelo ainda em uso, vamos dizer assim. As empresas pequenas tendem a começar, e empresas que hoje são grandes, no passado eram pequenas, têm ali um histórico de ter passado por esse antitipo também. Sim, sim. Esse tipo é muito comum, assim, principalmente depois da cloud, né? Depois do advento da cloud, até porque todas as clouds elas procuram facilitar, né? A vida do cliente delas e para entregar as coisas mais fáceis. E isso acaba sendo uma armadilha meio que comum. Tem um antitipo D, que é onde a gente tem, na realidade, é criada uma equipe de DevOps, entre aspas, né, bem entre aspas, onde essa equipe só vai estar trabalhando com parte de ferramenta, tipo, para entregar a ferramenta, e ela vai estar dentro da equipe de dev, né, e, na verdade, assim, eu nem vou me demorar muito aqui, porque isso aqui vai de contra ao conceito, aos conceitos básicos de DevOps, que vocês já puderam perceber que não tem nada a ver com isso, de que eu vou criar mais um silo aqui, ainda mais dentro da equipe de dev. Vamos passando, aí vamos parar nisso daqui. O sysadmin renomeado, que na realidade, tipo, quando a empresa não tem maturidade de engenharia, eles acabam que, tipo, na realidade contratam um sysadmin, uma pessoa para tomar conta, parte de Ops, e só faz renomear ele para DevOps. Isso é muito comum, assim, tem muitas empresas que aplicam esse antitipo. E eu queria perguntar pro André se ele já viu e se ele conhece das mazelas de quem aplica dessa forma. Seria esse o DevOps como cargo? Sim, uma das disfunções, né, de DevOps como cargo, né? Só renomear, né? A gente vê muito isso, né? O pessoal pega o sysadmin e renomeia aleatoriamente como SRE ou como DevOps, né? E não muda absolutamente nada. Das situações que eu vi desse jeito, qual é o pecado mais comum, o erro mais comum nas organizações, principalmente empresas médias e grandes, né? Bancos, seguradoras, né? Porque você tem toda uma cultura, né? Uma grande maturidade de gestão de TI, daquele jeitão clássico do ITIL, né? Então, todo aquele formalismo, ticket para lá, ticket para cá, IFC para tudo, enfim. Esse modelo, quando essa organização pega e abraça a nuvem, por exemplo, né? E, tá, para a nuvem eu preciso, aquelas coisas mal explicadas, preciso de DevOps, então tá, então contrata uma pessoa, tá aqui as ferramentas, compra as ferramentas, gasta uma fortuna comprando, sei lá, OpenShift ou variações do tema, né? Faz um contrato gordo com a AWS ou com o Google, né? E gerencia aquela TI nova literalmente do mesmo jeito que é gerenciava o data center privado, né? Então, leva-se 2 meses para funcionar uma VM, leva-se semanas para fazer uma instalação de um produto, enfim. Trabalha-se com o mesmo... Você pega tudo que é ferramental, tudo aquilo que inventaram a nuvem para mudar, o cara vai lá e contrata a nuvem e gasta um valor, ou licencia um produto e enfia as mesmas gestões, o mesmo poder de gestão que ele tinha, né? Então, esse é o problema mais comum que eu vejo, né? É o mesmo sysadmin, o meu modelo de gestão, o mesmo festival de tickets para lá e para cá, só que agora tem os tickets que são para a nuvem, né? Sim, exatamente. Esse gestor não entende que
toda essa cultura que deveria estar adotando é para aquele ticket não existir, é para aquela coisa acontecer por uma automação, aquela coisa já foi pré-aprovada, aquela automação já tem a benção do time de segurança, então já se sabe que aquilo é bom para usar, enfim, não buscou isso, né? Então, em geral, esse tipo é o erro original dele, né? De não entender que DevOps é uma mudança cultural e, inclusive, principalmente, é uma mudança organizacional, né? E sem isso não há vitória, né? É isso. E você, Sérgio, tem algum comentário para fazer sobre onde tipo é? Tem. Eu percebo que tem duas até situações principais para esse tipo né? Exatamente a situação que o André comentou, de você simplesmente remodelar o nome do time, dar a ferramenta e deixar o time operando aquilo como esse modelo de DevOps. Então, você simplesmente entrega a ferramenta, mas não entrega a instrução. Então, existe esse cenário. Existe também o cenário onde você traz pessoas que já implantaram e já colocaram fluxos novos em outros lugares para tentar produzir uma transformação digital, mas você continua colocando esse profissional dentro do time de operação e basicamente cria um subtime ali dentro dele. Então, esse profissional, ele conhece mais as ferramentas, ele entende melhor da implantação dessas ferramentas, porém, ele ainda tem as mesmas dificuldades organizacionais que a gente vê em todos os antitipos, né? Ele tem a dificuldade de entender com o time de dev quais são as necessidades arquiteturais daquela aplicação, ele não consegue discutir sobre performance, sobre aplicação com o time de dev, isso é uma disciplina que só pertence ao time de dev dentro da empresa. Então, ele acaba da melhor forma possível, aplicando junto com seus pares toda a disciplina que ele vê nas ferramentas e nas técnicas mais atuais de infraestrutura, né? Então, aí a gente vê muito um ticket que cai, e não é mais uma pessoa que vai lá na AWS, cria uma EC2 na mão, entra com a SSH lá dentro, instala a aplicação dela. Agora, você passa a ver uma pessoa que recebe um ticket, mas esse ticket, ela vai lá, ela já tem um script Terraform pronto, ela já tem um processo do Ansible que cria aquilo, e ela executa aquilo a partir desse trigger do time de dev, né? Então, a gente vê uma modernização, acelera um pouco o processo, né? Até dá essa impressão que está melhor, e realmente, na prática, melhorou, demorava 2, 3 meses, agora demora 2 semanas, 3 semanas, porque existe uma série de tickets que esse time está atuando, e existe também uma facilidade de operacionalizar isso e quantificar. Porém, ele ainda vai ter o desafio de saber exatamente o que precisa ser construído, e ele acaba sempre atuando de forma reativa. Então, ele não está ali com o time entendendo para que o produto está sendo construído e qual que é o objetivo final dele. Ele está simplesmente, precisam de um banco de dados, eu não vou mais criar esse banco de dados na mão, eu vou criar esse banco de dados usando script. Só que é sempre no modelo reativo de receber a demanda do time de dev, receber a necessidade e automatizar aquilo. Ele não está criando a necessidade antes dela já estar em necessidade eminente de subir para a produção. Então, é nesse modelo que a gente vê muito acontecer aquilo, né? O time de dev fica 3, 4 meses desenvolvendo uma funcionalidade que depende de algum item de infraestrutura que não existe hoje no parque, e próximo ali, 1 mês antes da release, você vê, às vezes, o time de dev chegando para esse time de DevOps e falando, poxa, a gente precisa agora desse database que não existe. Então, assim, o time de DevOps ele está sempre no final da esteira ainda, lidando com isso e tenta lidar da melhor forma, utilizando ferramentas mais atuais. Entendi. Tenho aqui o tipo F, e aí não é muito diferente daquele outro tipo que é esse tipo C, né, que tenta entender que Ops não existe e que, na verdade, já presume que ele vai ter, que a cloud vai ajudar a equipe de... tudo que a equipe de dev quiser vai estar na cloud de uma forma mais acessível e simples, só que aqui a diferença é que existe... Está dentro da equipe de dev, tem uma equipe de DevOps, dentro dessa equipe de DevOps tem uma equipe de operações, onde, na prática, os devs eles vão ser cobrados para executar ações bem avançadas que só uma equipe de operações fariam, por exemplo. Então, não tem muita diferença para aquele outro tipo aqui, por C. Só que é bem mais bagunçado.
E nós temos esse antitipo, eu vou querer também escutar a opinião do André aqui, porque eu também me identifico, eu já vi isso, que é o silo dev e DBA, né, onde na prática você tem uma infraestrutura clássica, uma empresa grande, onde tudo rodava em um banco só. Tipo, geralmente tem um Oracle lá, ou então um Postgre, e aí o gestor toma a decisão de, vou começar a usar DevOps, vou aplicar DevOps aqui, tenta criar um monte de microserviços que conecta no mesmo banco, enfim, fica uma bagunça. Eu queria ver a opinião do André sobre o anti-type G, que é o silo dev e DBA. Bom. Eu tenho um pouco até de trauma, né? Porque na primeira vez que eu tentei fazer a transformação, né, de implantar DevOps numa organização tamanho grande, né, eu tive algum sucesso, né, mas o maior desafio, que na época containers era uma grande novidade, né? Containers era uma grande novidade, e como essa organização sofria demais com aqueles problemas recorrentes de Webster, né, de arremesso, de ato de fé, de publicação de release, né? A introdução de containers seria assim, um grande ganho muito rápido. E até hoje, tá? Mesmo hoje, 2022, você vai fazer uma jornada de transformação, adotar DevOps na organização, claro que tem alguma questão difícil, mas, em geral, a primeira maçã mais baixa que dá para você pegar, você vai resolver esse problema, essa aplicação aqui que falha o tempo todo, que você só consegue entregar um release a cada 6 meses, containeriza, que você traz sanidade para a sustentação dela, desde da estação de trabalho, até o pipeline, até o ambiente de produção, você vai trazer sanidade para essa cadeia inteira. É um grande ganho com muito pouco esforço. Mas por que eu estou falando em containers? Porque quando você fala em containers de uma organização tradicional, o primeiro cara que pula da cadeira é o DBA. Como assim? Não pode containerizar o banco. Eu não quero containerizar o banco. Tudo bem, deixa o banco aí, né? Sossega aí. Estou falando de outras coisas, né? A área que realmente... quem trabalha com o DBA tem lá seus grandes motivos, né? A área mais restrições a novidades, né? O pessoal mais ressabiado, um dos mais ressabiados é o pessoal do DBA. E realmente, né, essas empresas apostaram. E no passado fazia muito sentido, né, economicamente falando, ou também até para o modelo de gestão, você tem um grande banco de dados para todo mundo, né? Realmente sair dessa dinâmica, e é um dos grandes convites da nuvem, né? Você pode quebrar essa dinâmica, porque, enfim, você não tem mais essa obrigação. Você cuidar de 50 bancos de dados ou de um banco de dados que sustenta 50 sistemas é o mesmo problema, né? Sim. É rigorosamente um problema, né? E, enfim, essa é uma das grandes mudanças. Assim. Então, o que eu tenho a falar sobre isso é realmente essa transformação que a adoção de DevOps traz. Ela encontra nos DBAs ou um grande amigo, né, ou um grande adversário, porque realmente, né, você, quando for implantado em voz de organização, você vai ter que contornar essa situação, sentir os humores e entender se eles estão prontos para superar esse paradigma ou não. Mas a última briga que você quer comprar na autochamar organização com os DBAs. Tá? Então, deixa eles quietos lá. Eles têm lá seus motivos para os processos que eles têm, e não é uma grande vitória ao quebrar isso. Ela não é imediata, é uma vitória de longo prazo. Né? Sim, então, sim. Realmente, os DBAs ficam lá no mundo, em geral, tá? Na minha experiência, quando você está modernizando uma organização, fazendo essa transformação de DevOps, você não quer mexer com o DBA. Assim. Deixa os processos como estão lá. Eles, em geral, não são disfuncionais. Se fossem disfuncionais, a fogueira já estava lambendo o teto já, né? Em geral, enfim, o mundo deles fica apartado mesmo. Se ataca essa parte da adoção da TI por último. Sim, sim, sim. Sérgio, tem alguma opinião sobre isso? Eu concordo bastante com o André também. É difícil até pela estabilidade de muitas aplicações. Né? A gente vê que os bancos de dados, tanto os grandes bancos como Oracle, SQL Server, e os bancos de comunidade, como Postgres, SQL, são muito estáveis, e o conhecimento que você precisa para entrar no detalhe dele é bem maior. Então, o ganho é mínimo ali, quando você tenta
mexer em algo que não necessariamente está te dando problema. Então, o banco, se ele está caindo toda hora, é um problema de infraestrutura. Mas se o banco está estável, o problema, no geral, acaba estando na camada de aplicação. Ou seja, a camada de aplicação vai lá, chama 1 milhão de vezes o banco, cria 10 mil conexões. Às vezes você tem uma base sendo chamada por 50 aplicações, e aí você precisa quebrar isso, e no final elas estão todas usando a mesma autenticação, então você não consegue nem discernir qual que é o usuário que está rodando uma query dentro desse banco. Então, acredito que mexer na parte de infra e atacar o time de DBA no primeiro momento também acaba trazendo pouca vantagem. Lidar em como a aplicação conecta com o banco, conversa com o banco, eu acho que é o maior ganho, né, nesse terreno. Sim. Desde automatizar ali criação de usuário dentro das bases e tudo mais. Sim. E vamos aqui ao último antitipo. Pode continuar, Sérgio, vou continuar contigo, que é o SRE falso, que na realidade o que é esse antitipo? É igual o antitipo A, o primeiro, onde a gente tem 2 silos, só que substituiu o silo de operação para SRE, só que ele faz até uma brincadeira que é a mesma coisa que o antitipo A, só que 10 anos depois, né? Tipo, em vez de chamar de operações, chama de SRE. Né? Porque a palavra o cargo hype da hora, a palavra da hora. Vamos lá, Sérgio, comenta sobre o SRE falso, o antitipo H. Acho que também parecido muito com aquele quando você põe o time de DevOps ali dentro do time de Ops, mas esse time de SRE acaba sendo, muitas vezes, num ambiente grande, ele é um time de infraestrutura que está alocado dentro de uma squad, dentro de uma equipe, né? Então aí você tem ali um time que era antes compartilhado para a empresa de infraestrutura, e dentro desse time compartilhado de infraestrutura você tinha um DevOps lá dentro, né? Você tinha a galera de DevOps, o pessoal que fazia pipeline, automatizava, e aí em um determinado momento sua estrutura ela cresceu para você precisar de uma pessoa de infraestrutura dentro da equipe para atacar as demandas de infra da equipe, né? E aí você acaba podendo cair nesse cenário de ter um SRE falso ali, que eles dizem levar uma pessoa de infraestrutura para dentro do time. Beleza, você tem uma squad, agora você tem uma pessoa de infraestrutura e ela vai lidar com as demandas de infra daquela equipe. Então, o container caiu, o SRE está lá para olhar. Então, ele vai fazer, de fato, todas as atividades de infraestrutura que aquele time precisar. Preciso conectar com um serviço de mensageria de outra equipe. O cara de SRE, a pessoa de SRE, ela vai ali atuar para lidar com essa demanda. Então, você não está, de fato, executando uma atividade de SRE, você não está atuando igual o livro da Google cita, ou até algumas empresas elas determinam que seria esse papel de SRE, né, trazendo ali automação, trazendo conhecimento de desenvolvimento mesmo para release e para o processo de entrega. Você está simplesmente destacando alguém, colocando um novo nome nesse cargo, e às vezes trazendo novas atribuições, né? Porque aí, além dele fazer a parte de projeto, que é mexer na infraestrutura durante a concepção, ele também está lidando com o operacional, né? Então ele está respondendo incidente, ele está explicando para a diretoria por que a aplicação está lenta durante o dia. Então ele está em comunicação com as equipes de infraestrutura compartilhada, seja, por exemplo, uma estrutura de banco de dados, pessoal que lida ali com a base, seja o pessoal que cuida do pipeline, porque ele já não trata esses assuntos também. Ele é a ponte entre a equipe e as outras partes de infraestrutura da empresa. Então, aí a gente pode ter esse profissional não executando que, de fato, ali, a gente olha no livro da Google, ele não consegue definir o error budget do time, visto que ele não consegue entender a aplicação pela demanda, né? Outra coisa que acaba acontecendo, você tem, às vezes, uma distribuição de 7 a 10 desenvolvedores para mais por SRE, né? Por pessoa de infra ali dentro da sua equipe. Então, ele não consegue desempenhar a atividade visto a quantidade de trabalho em progresso que ele está em relação a outras demandas. Então, ele não tem um tempo para criar um script, ele não tem um tempo para automatizar, justamente por estar respondendo tanto a demandas organizacionais ali da diretoria em relação a incidente, em relação a problemas de produção, quanto para o time de desenvolvimento para conversa e conexão com as equipes de infraestrutura compartilhadas. E você, André, já se deparou com esse tipo de cliente? Ou já viu essa situação? O cliente que implementa, na realidade, o antitipo A 10 anos depois, porque estou usando aqui o cargo da moda, a palavra hype da hora. De uns 3 anos para cá, ninguém mais contrata sysadmin, né? Só tem vaga de SRE, né?
Então, ou todo mundo está no céu, né? Ou alguém não entendeu o que tinha acontecido. Então, o que a gente olha, assim, nada foi feito na cadeia de valor, né? O Dev continua arremessando release como ato de fé, continua sem feedback, sem enxergar o ambiente. Então, absolutamente nada nesse caso aí, né? Foi feito para, de fato, implantar um modelo de melhoria contínua, que é, de fato, a transformação que DevOps preconiza, né? Mas isso aí é o que a gente vê muito no mercado hoje, né? Sim, com certeza. Só tem vaga de SRE. Pois é. Então, é isso, pessoal. Esse foi a parte dos antitipos de topologia de times DevOps. E vamos para o próximo. Bem, a gente acabou de ver os antitipos e agora nós iremos ver quais são os tipos de topologia de equipes de DevOps. Tá, então vamos começar pela Terra Prometida. A gente tem que entender o seguinte, toda vez que a gente fala de DevOps, o primeiro objetivo ou o mundo ideal é esse que vocês estão vendo aqui, é o tipo 1. Vocês percebem que não existe aqui um silo de DevOps, porque simplesmente não é para existir DevOps. É para existir uma equipe de Dev e outra equipe de Ops, e elas têm que colaborar entre si, entendeu? Então, existe um nível de colaboração. Vocês percebem que tem uma interseção aqui, entendeu? Então, essa é a Terra Prometida. Então, toda vez que vocês ouvirem falar de DevOps, o objetivo final é alcançar o tipo 1. Tá ok, pessoal? Então, eu queria saber a opinião do André, o que ele acha sobre isso, sobre o tipo 1 do tipo de DevOps. Legal. A gente tem uma visão aqui bem particular sobre isso. E claro que implantar DevOps a implantação da cultura, né, a transformação da organização, é um momento de muita interação, muita inserção entre times, muita colaboração entre os times, né? Na busca... Deixa eu interromper, esqueci de falar uma coisa. É que na realidade, esse é o mundo ideal porque é difícil de ser alcançado, porque precisa daquilo que você falou no começo, que é um nível de colaboração muito grande entre todos da organização. Desculpa te interromper, pode continuar. Não, beleza, isso mesmo. Exatamente, a transformação, você chegar na adoção plena dessa cultura e suportado por ferramentas e processos e práticas, né, requer muita interação entre esses times, muita colaboração, sim. Mas repara que o nirvana, onde você quer chegar, essa colaboração ela foi tangibilizada em plataformas, automações, né? De forma que você, na verdade, minimiza a necessidade dessa colaboração, né? Então, assim, no lugar de você ter que conversar com alguém de operações para provisionar alguma coisa para você, essa automação já foi previamente construída e você aciona essa automação por uma plataforma, né, onde aquela plataforma garante observabilidade, garante que você está consumindo recursos dentro de uma cota, enfim. Mas o ponto é, você quer validar uma hipótese? Eu preciso de um servidor, de um banco temporário, preciso de um API Gateway, preciso de certa quantidade de recursos para validar uma hipótese. Eu mesmo, aqui no meu time, vou testar essa hipótese, validar, realmente, isso funciona, quero prosseguir com essa coisa agora na minha solução. Então, essa sua decisão, esse provisionamento, esse uso dessa infraestrutura que você determinou que é temporária e a devolução, a destruição desse recurso, foi feita por sua própria decisão, acionando essa plataforma, né, e custou R$50. E você resolveu tudo em meia hora, 1 hora, 2 horas, que seja, né? Então, o nirvana que a gente vai chegar, sim, a colaboração, sim, mas o grande fruto disso, o grande resultado é a produção, que é o assunto de hoje, né, da plataforma que vai suportar o DevOps, essa experiência do desenvolvedor, para que essa interação não seja mais necessária. Você precisou muito dela para chegar na sua plataforma, você precisa dela de novo para evoluir a plataforma continuamente, né? Mas no dia a dia o Dev não precisa abrir ticket para ninguém. Assim, claro, estou sendo simplório, né? Mas não, sim. Você busca isso, né? A colaboração produziu um status tal que você não precisa mais colaborar com ninguém para validar a sua hipótese. Né? Não preciso jogar nada por cima do muro, né?
Exato. Você tem certeza que ele funciona, validou a hipótese, você validou seu container, testou tudo, eu tenho certeza que isso aqui vai funcionar e pronto, vai lá para o pipeline e vou trabalhar, mas eu pude validar a minha hipótese. Por que eu insisto muito nisso, tá, gente? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Porque é comum em organizações, tem ambiente de produção, homologação e dev. Aí leva, sei lá, semanas ou meses para provisionar cada ambiente desse. E não, cara. Você tem 2 ambientes. Você tem produção e tem o resto. O resto são quantos você precisar a cada momento. E isso é muito importante, pessoal, absorver isso. Você tem a produção, claro, a produção é uma só, ou a produção e a próxima, né? Você pode fazer enfim, o release de uma infraestrutura inteira em paralelo, né? Para a produção. Mas eu tinha desenvolvimento, quero validar minha hipótese numa branch, eu quero uma infra inteira só para essa branch. Tá, é uma decisão de projeto. E você provisiona isso por automação, e você não tem que abrir ticket para ninguém. E você usou, validou aquela hipótese, legal. Destrói a branch, destrói a infra, e você não precisou abrir ticket para ninguém. Tá? Então, olha a velocidade que isso traz para a entrega de valor, né? Para redução de custos, né? Porque você criou e destruiu. Por que isso reduz custo? Você vai provisionar um monte de ambiente, vai sair caro. Não, cara. O que é caro é você provisionar um monte de ambiente superdimensionado. Sim, e todo mundo faz isso porque é tão difícil receber o ambiente que a pessoa pede mais do que vai precisar e deixa lá 3 anos aquela infra rodando, porque o cara não quer passar pela via crucis de novo de solicitar o ambiente, quando na verdade é para você pedir, usar, destruir, e quanto mais rápido você fizer isso, melhor para todo mundo. Né? Então, desculpa ter sido um pouco prolixo, mas a colaboração é uma palavra muito importante, mas justamente por isso, né, que a gente começou a gente sempre conversa sobre isso recorrentemente, né? Ela é importante demais para que no futuro você não precise mais dela. Não para o dia a dia, né? Só para a evolução. Sim. E você, Sérgio? Do meu ponto de vista, eu até gosto de citar bastante. Se a gente olhar o próprio, vamos dizer assim, a própria apresentação que é famosa e cunhou o termo de DevOps, que é a apresentação dos 10 deploys por dia, que é uma visão ali de Dev e Ops juntos, colaborando. Se a gente olhar, ela é de 2009, e ela traz, assim, temas que a gente está discutindo até hoje, como Brainless, como Feature Flag, a parte de monitoramento, métrica colaborativa, você ter os 2 times ali olhando para as métricas, tanto de aplicação quanto de negócio, todos aqueles conceitos já estavam lá. Então, assim, essa apresentação ela é muito importante, ela sempre ser revisada e vista, porque ela já trata esses temas, já trata essa ideia dos times, das pessoas estarem se conversando durante o dia a dia. E eu gosto de citar o que muda, né? Talvez o que seria a diferença entre o que a gente está vendo no tipo 1 aqui e o que está lá no antitipo 1, né? Por que jogar em cima do muro é o que a gente sempre cita ali quando a gente está falando do antitipo? Principalmente do lado de Ops, existe ali alguns conceitos que podem ser aplicados, né? Então, deixar de esperar a demanda chegar a nível de automação e infraestrutura. Então, tem muitos times de Ops que acabam operando, como eu citei, da maneira reativa, não participando do dia a dia do time, e por mais que está vendo ali, por exemplo, que o time está subindo a aplicação em desenvolvimento, está quebrando o build por causa de uma configuração errada. Não se cria uma noção de que proativamente aquilo poderia ser corrigido pelas ferramentas, então produzir aquilo de uma forma melhor. O time de desenvolvimento envolver mais as pessoas de operação durante as decisões arquiteturais. Então, uma maturidade que se pode perceber o time de desenvolvimento sabendo que ele vai ter que lidar com um conceito que pode ser um problema em infraestrutura, ou seja, a gente vai aumentar a escalabilidade da aplicação, a gente vai ter mais acesso, a gente vai colocar um componente novo, desde o grooming daquela feature, desde quando ela foi pensada, trazer o time de DevOps, trazer o pessoal de operações para entender aquilo, e não simplesmente projetar um produto com algo que não teve participação da pessoa de Ops e chegar no final desse processo e pedir para o time de Ops criar aquilo, né? Pedir, de fato, a opinião do time de operações, pedir a opinião da parte de arquitetura, de fato, o time de Dev se abrir para discussões de arquitetura com o time de Ops. Ainda, em alguns lugares, existe essa resistência que a parte de arquitetura da aplicação só pertence ao time de Dev e a parte de infraestrutura só ao time de Ops, enquanto que os 2 times deveriam estar dialogando e trazendo problemas e soluções para esse processo, e até salientar um ponto que está na própria definição aí do DevOps Topologies, né?
que essa adequação para o tipo 1 é quando uma organização ela tem uma forte liderança técnica. Então, você tem que ter os líderes técnicos de ambos os times, as pessoas envolvidas ali, a camada de middle management que tem nessa empresa, né, de gestão entre esses dois times, ela tem que estar atuando para eles estarem mais próximos. Então, você tem que trazer os times para se conversarem, você tem que ter mais team building no processo, você tem que provavelmente capacitar seu time de dev sobre questões de operação e capacitar seu time de operação sobre questões de dev. Então, você tem que criar essa relação deles para eles entenderem que eles estão trabalhando em prol de um mesmo produto e eles precisam ter essa proatividade em auxiliar o dia a dia de um do outro. Então, eles vão acabar, tanto um quanto o outro, olhando para questões. O time de Ops ali vai entrar no Git, vai falar, poxa, eu acho que essa aplicação está fazendo conexão demais com a base. Então, ele está saindo do quadrado dele ali de operações e indo para o time de dev, para o código, né, que é o core que o time de dev está produzindo, e propondo uma melhoria. Então, tem lugares que você não consegue ter essa interação, essa discussão, né? Enquanto que o time de dev ele pode olhar e falar, poxa, essa etapa da parte de infra ela está gerando uma inconsistência, ela está ficando ruim, ou até mesmo propor, poxa, por que a gente não cria um mecanismo que eu consigo mudar a flag do ambiente com ele rodando? Então, ela proativamente está com o time de Ops construindo, e até mesmo criar essa automação até com o time de Ops, receber ali algumas definições e pré-requisitos e construir aquilo para auxiliar ela no dia a dia. Okay. Então eu vejo que a diferença que capacita os times acaba sendo isso. Eu queria completar uma coisa que parece que nós falamos coisas opostas, né? Mas na verdade a gente está concordando, porque o dia a dia que não tem valor nenhum de repetir uma coisa que você já fez 1000 vezes, não faz sentido não ficar mandando tickets para a operação fazer. Então, essa colaboração entre a gente quer matar, né? Aquela coisa que é repetida aqui, né? Que a plataforma agora entrega para o self-service dos times de desenvolvimento. Aí sim, o Sérgio falou, faz todo sentido. Esse time de operações pode entregar valor mais cedo, né, nas decisões, colaborando com a arquitetura. Então, parar de ficar sendo balconista de ticket, né? E realmente fazer trabalho de inteligência, como o Sérgio acabou de falar. É um trabalho de muito valor preventivo, às vezes, né? E em vez de atuar na frente, pô, tá ruim, cara, agora é tarde, estamos 2 anos trabalhando nessa release, né? Então, a gente concorda. Matar o problema que não tem valor nenhum, vira automação de plataforma self-service, né? E passar a operar, colaborar naquelas coisas que são realmente inteligentes. A gente tem também o tipo 2, né? Que é, tipo, quando a organização ela tem um único produto ou serviço que é baseado na web, e, tipo, como tem um único produto, por exemplo, Netflix, ela utiliza esse tipo 2. Então, a gente precisa que a organização seja orientada a esse produto e que todas as equipes, as 2 equipes, estejam altamente focadas num propósito compartilhado. Tá ok? Então, quando nesse tipo de ambiente, nesse tipo de realidade, a gente quase não consegue enxergar a diferença entre dev e ops. E eles chamam também de esse tipo de 2 aqui de no ops. Tá ok? Então, basicamente, esse aqui é o tipo bonzinho, diferente daquele outro antitipo lá que ignora operações. Mas vocês percebam que aqui não está a disciplina de operações, ela existe. Tá ok? Então, eu queria... eu vou pular isso daqui, não vou pedir a opinião dos 2, porque o que interessa para a gente é esse tipo 3 aqui, que daqui a gente vai emendar para o tema principal, que é para falar sobre, no caso, o conceito lá de engenharia de plataforma. Então, tipo 3, ele é onde a gente vai encontrar operações como infraestrutura como serviço, da infraestrutura como serviço. A gente vai ter uma plataforma aqui dentro, onde essa plataforma, ela vai, como é que eu vou explicar para vocês? Ela vai facilitar a vida do dev, ela vai facilitar a vida do dev, quando o dev tem que lidar com algumas coisas que são de responsabilidade de operações. Mas percebo que operações ainda existe aqui. Tá ok? Então, como é que eu posso explicar para vocês mais ou menos essa realidade? Então, digamos que aqui, nesse gráfico, a gente tá vendo aqui na linha o esforço de implementação de DevOps no eixo X,
e a parte de controle e personalização no eixo Y. Então, vocês percebem que existe uma zona de conforto aqui, que essa zona de conforto é de quem é desenvolvedor. Então, quando o desenvolvedor consegue lidar de forma fácil com as ferramentas e tecnologias que têm a ver com o dia a dia dele, com o produto que ele vai desenvolver. Só que quando ele tem de lidar com workloads, por exemplo, com o Kubernetes gerenciado, ou infraestrutura como serviço, né, ou Pop Cloud, ou então Bare Metal, ele não é confortável para o desenvolvedor. E como eu citei para vocês no começo do vídeo, quando a gente estava falando de antitipos, lá por 2007 surgiu o conceito de que o dev constrói, o dev toma conta. Aquilo que você constrói, você toma conta. Entendeu? Só que esse conceito meio que não vingou ao longo do tempo. Entende? Então, mesmo que com o advento de novas tecnologias, trabalhar com container, trabalhar com orquestrador de container, trabalhar com cloud, com todas as ferramentas que vieram para facilitar o gerenciamento de infraestrutura, ainda assim, quem é desenvolvedor não se sente confortável, né? Então, se for seguir a linha de esforço, não vai se sentir confortável em trabalhar com isso. O desenvolvedor tem que trabalhar só com o que ele mais pode agregar valor. Então, a solução disso passa por a equipe de operações, ou uma equipe que tenha domínio de operações desses workloads aqui, como dessas tecnologias aqui de operações, como citou o André, fica responsável por manter a infra, porém, a gente cria uma outra equipe que vai desenvolver uma plataforma interna que vai entregar um produto para os desenvolvedores. Entende? Então, o objetivo dessa equipe é criar uma plataforma, né, que facilite a vida dos desenvolvedores para provisionar justamente essas infraestruturas que ele vai precisar para os testes, ou então no caso, provisionar os próprios produtos que eles estão trabalhando em cima. Tá, ok? E é nessa hora que a gente encontra o conceito de plataforma engineer, que na realidade meio que existe muitas publicações, muitos artigos provocando quem é DevOps, mas não tem nada a ver com o fim de DevOps, por exemplo. E, na realidade, a gente vai ter que encontrar essa equipe, que é uma equipe para desenvolver plataforma interna, uma plataforma interna, onde essa plataforma tem como objetivo, tem como cliente, de fato, os desenvolvedores, mas não esquecendo de entregar valor. Então, não faz sentido existir esse departamento só pensando no desenvolvedor como cliente, mas tem que ser o desenvolvedor como cliente e que, de fato, que possa medir isso e que isso possa performar e melhorar a nossa entrega, entendeu? A entrega do produto final. E essa equipe aqui, ela vai enxergar a infraestrutura e todos esses produtos aqui como se fosse um produto, entende? Então, essa plataforma que vai ser gerada aqui, ela tem que ser enxergada como um produto. E também, além de ser enxergada como produto, ela precisa, a equipe que toma conta, precisa otimizar a velocidade de interação com a equipe de desenvolvimento. Tá, ok? E além de ter um nível de interação grande e rápido com a equipe de desenvolvimento para poder desenvolver e entregar essa plataforma, também tem que ter como objetivo resolver problemas comuns das equipes, né? Focar em resolver problemas comuns. Então, por exemplo, essa plataforma, na prática, o que é que ela vai ser? Vai ser um site, ou então vai ser uma API, ou então um CLI, uma linha de comando, né, que tem que ser usada de forma simples e que tem que resolver problemas comuns. Então, por exemplo, eu vou desenvolver uma interface, uma plataforma que vai ser uma interface para poder provisionar todas essas tecnologias e essa infra que está aqui
quando necessário. E sem o desenvolvedor ter que se preocupar, eu vou ter que me preocupar em saber como lidar com o Kubernetes, vou ter que me preocupar em saber como lidar com YAML, ou então como provisionar usando Helm, ou então como provisionar recursos aqui da AWS, do Google, da GCP, da Azure, usando Terraform. Eu não preciso saber nada disso, né? Eu preciso apenas de uma interface, né, que a gente chama aqui de cola, né, que onde o nosso dev ele vai interagir com essa interface, pode ser uma API ou algo parecido, e ela vai deixar ser uma abstração e ele não vai precisar saber interagir com essas outras tecnologias aqui embaixo. Tá ok? Então, basicamente, quando a gente fala de engenharia de plataforma ou plataforma engineer, a gente está falando disso, a gente está falando de uma equipe. Isso aqui é uma equipe que vai estar responsável por desenvolver essa plataforma interna, que é uma plataforma interna, que vai ser utilizada pelos devs da nossa organização. Tá ok? Então, basicamente é isso, e essa equipe ela não é composta apenas de engenheiro DevOps, ela pode ter desenvolvedor, engenheiro DevOps, SRE, entendeu? Então, seria uma equipe interna para atender clientes internos, onde, na realidade, os clientes internos são desenvolvedores, e como vocês podem ver aqui no tipo 3, o modelo que ele é aderente ao modelo de organização que tem diversos produtos e serviços diferentes. Então, não é, por exemplo, é bem diferente do tipo 2, que é como tem como exemplo que é utilizado o Netflix, só tem um produto. Esse tipo esse tipo 3, que é onde se enquadra a engenharia de plataforma, ela se enquadra em organizações que têm muitos produtos e serviços diferentes. Tá ok? Aí eu queria saber a opinião do Sérgio sobre esse conceito novo aí, essa buzzword que a gente está comentando aqui. Boa. A gente vê aí nesse modelo, a partir da evolução que a gente teve, de tanto DevOps, SRE, todo aprendizado das empresas, e o quanto as ferramentas de fato evoluíram nos últimos anos, a gente percebeu aí o quanto era interessante e ajudava até mesmo para a sustentação desses produtos, que a gente tivesse interfaces e contratos ali que definissem como que essa infraestrutura vai ser criada e vai ser mantida, certo? Então a gente percebe que os times, agora que eles já têm capacidade de automatizar e de criar essas tecnologias, a gente percebe uma evolução para eles poderem definir todos esses padrões de mercado, todas as tecnologias por baixo, e fomentarem isso através de interfaces mais simples e diretas com os próprios devs. Então a gente evita que se crie ali entre times diferentes de uma mesma empresa tecnologias e estruturas de infraestrutura totalmente diferentes. Então, você chega a ter um time rodando Kubernetes, você chega a ter outro rodando ECS, você chega a ter um outro que está rodando o Rancher em uma versão antiga, pode ser que está rodando ali OpenShift, Nomad, ou ele está rodando, de fato, um monte de máquina virtual Windows, só rodando uma aplicação .NET simples. Então, você evita que esses conceitos, essas ideias, elas sejam muito abertas dentro do contexto da empresa, até porque a empresa ela precisa entregar um produto e uma funcionalidade. Então, a gente tem que ter uma certa padronização, até para acelerar a capacidade de entregar valor para o cliente final. E esses times, eles vêm com essa criação dessa estrutura acima do que a gente define ali como plataforma. Então, por que esse time a gente está vendo ele talvez dentro do time de dev? Porque ele precisa, antes de criar a plataforma e a infraestrutura em si, ele precisa criar um produto e uma interface que vai ser utilizada pelos integrantes ali, pelas pessoas da empresa. Então, isso daí envolve a criação de um produto, assim como qualquer outro projeto de dev dentro da própria empresa. Esse produto ele vai rodar ali, ele vai ter que ser mantido, ele vai ter que ser analisado ali qual é a melhor forma de atualizar as funcionalidades, como que o usuário, né, que é o dev, pretende usar aquela plataforma, se ele está tendo ou não um uso adequado daquela plataforma. E, através dessa definição, junto com o time de operações, essa equipe consegue repassar para o time de Ops, através aí de infraestrutura como código e de automações de API, qual que é a necessidade, de fato, para ser criada ali, e você evita ter, como o André citou, o sistema de ticket ali, gerando gargalo entre os times, né?
Então, você conseguiu padronizar o que vai ser criado e como ele vai ser criado, agora o dev passa a ter ali uma autonomia bem maior de entrar num sistema que é autenticado dentro da empresa, que segue a hierarquia da empresa, e ele consegue solicitar a criação de uma aplicação totalmente nova, sem depender de um aceite de ticket, sem depender de um SLA, de uma pessoa que vai lá pegar aquele ticket e executar, porque tudo aquilo já foi definido como vai funcionar por baixo dos panos. Então, essa equipe está estudando e sempre inovando nessa parte dentro da empresa, de como entregar, de fato, a infraestrutura sem depender tanto de gatekeepers, né, que são os integrantes ali no meio do processo. André, qual é a sua opinião sobre o tipo 3? Já meio que adiantou antes, mas... Adiantei um pouco o assunto. Mas Não é verdade, desde que inventaram o Docker, né, e que a gente foi presenteado com, de repente, uma forma muito simples de resolver um problema que era ancestral na TI, né? Como é que eu posso garantir que aquele ambiente está como planejei ele para ser e se comporte de forma previsível, né? Então, a gente saiu de uma coisa que foi inventada, criada para simplificar a nossa vida, e piscou o olho quando a gente viu, tem que tomar conta de Kubernetes em múltiplas regiões, ou em múltiplas clouds, ou dentro do data center on-premises. Em uma certa forma de olhar um pouco mais cética, parece que a gente andou para trás. Ficou muito mais difícil entregar um sistema, entregar uma solução. Entregar uma solução hoje. A curva de aprendizado numa pessoa, ou o termo que o pessoal tem usado muito hoje, a carga cognitiva que você tem que enfiar na cabeça daquela pessoa para ser capaz de entregar um relógio hoje em produção. Quando você pensa uma plataforma como é o Kubernetes, ainda que gerenciado, é um negócio meio insano, né? A gente piorou muito a vida e encareceu demais a entrega de software por causa disso. Tem muita qualidade ali para um cenário, por exemplo, como o do Google. Eu tenho milhares de instâncias de microserviços para tomar conta. Agora, para aquela empresa que vai entregar um blogzinho WordPress, né, complicou demais, né? E a imensa maioria dos sistemas corporativos é um crudezinho sem vergonha, né? A gente sabe disso, né? Muito pouca solução que é de fato complexa no ambiente corporativo. A imensa maioria você encareceu demais, você jogou no colo dos times, e ao mesmo tempo você também espera que os times sejam autogeridos, né? Autossuficientes, né? Então, a plataforma é uma forma de trazer sanidade de novo para esse requisito. Pô, eu quero que o time seja autossuficiente, mas tem que ficar 2 anos estudando, não faz sentido, né? Então, o desafio das plataformas é, claro, trazer de volta para o dev que eu sei codar em JavaScript. Cara, eu quero trabalhar em JavaScript só, não quero ter que aprender YAML de Kubernetes. Se você puder evitar que o cara tenha que entender aquilo, é bom, né? Então, sem tentar criar uma camada de abstração que esconda a nuvem, porque isso é um problemaço e é um buraco de tatu que você não sabe do outro lado, o troço não faz sentido, mas simplificando a vida do cara que vai ter que lidar com a nuvem, mas você quer que o horizonte de problemas que ele tem que lidar na hora de codar seja o menor possível. Então, as plataformas trazem estão se propondo a trazer, isso é muito novo, né? Com modelo self-service, com modelo de autonomia e autossuficiência para o time, né? Ainda assim, cara, eu quero que a carga de coisas que você tem que aprender para poder começar a entregar valor seja a menor possível. Sim, sim. Claro que um time completo também vai ter que ter um cara que olhe para aquela estrutura e a compreenda. Mas não é todo mundo no time. Então tem time de 6 pessoas. Não é todo mundo. Isso. Exato. Porque o lance é a gente tem que respeitar as disciplinas, quer dizer, tem uma equipe de Ops para tomar conta da nuvem que você está falando, e tem uma outra equipe no meio que vai tomar conta da plataforma. Né, que vai entregar para o cliente. Essa equipe não vai desrespeitar a plataforma de Ops, entendeu? Exato. Então, aquele time que é o time completo vai ter lá naquelas pessoas quem seja capaz de olhar para a ferramenta de observabilidade e entender de ponta a ponta o comportamento do sistema em produção. Mas posso ter um dev júnior para pleno entregando valor naquele time. Sim. Eu não posso ter um time só de astronauta. Eu não sou Netflix para pagar $300 mil por ano. Tá? Então tem que pegar um cara mediano e ele tem que ser capaz de produzir. Né? Sim, sim. E, assim, nessa questão dessa matéria, né, de engenharia de plataforma, que na realidade a gente tem o nome Plataforma Engineer é clickbait, só para o pessoal entrar aqui no vídeo.
mas na realidade nós estamos falando da matéria chamada engenharia de plataforma, ou plataforma, como você mesmo falou, citou muito bem. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, que como eu estava conversando com o Sérgio hoje mais cedo, tem coisas que surgem por, não sei, é necessidade mesmo, tipo, evoluiu o DevOps, entendeu? Evoluiu a forma por exemplo, a forma de automatizar aprovisionamento do meio ambiente ou dos ambientes que os devs vão utilizar, né? E as nossas equipes vão martelando, vão criando os Terraform da vida, vão criando os Helm da vida, ou então cria como diz o Sérgio, vou criar o Terraform e o meu dev só vai popular lá o TFVars e vai gerar o ambiente, mas aí ele vai ter que estudar Terraform, vai ter que saber Terraform, entendeu? Então, melhor do que isso é ter uma plataforma no meio, que é uma API, pode ser uma API simples, pode ser um CLI, tem exemplos no Brasil, tem empresas no Brasil que fazem isso, que tem CLI, né? Para provisionar as coisas, ou pode ser um site mesmo, um site simples, que o cliente só precisa disso, né? O cliente, nesse caso, que é o dev, ele só precisa disso, entendeu? Então, tem que entender o seguinte, que esse sitezinho, então, esse CLI que vai ser criado, essa API que vai ser criada, quem tiver, a equipe que estiver dentro da equipe de plataforma, daquela IDP lá, que eu mostrei no gráfico para vocês, ela não tem que pensar assim, eu vou criar aqui uma ferramenta para concorrer com Terraform, para concorrer, sei lá, com aquelas ferramentas Cloud Native, não pode pensar nisso, entendeu? Tem que ter, segundo a definição de engenharia de plataforma, o que eles têm que ter uma visão simples, uma visão para resolver problemas comuns, problema da empresa comum, que é um caso que, pelo menos a maioria das empresas que eu trabalho se encaixa com isso, com esse conceito de usar a plataforma, porque são empresas que têm muitos clientes e trabalham com muitos produtos, e não tem como, tipo, para esse tipo de caso aí, não tem como não pensar nesse tipo de solução. E só para acrescentar, isso é buzzword, por quê? Porque é um movimento puxado pelas grandes empresas, entendeu? Puxado pelo Slack, puxado pelo GitHub, entende? Então, eles dentro deles lá, eles têm essa equipe disso, entendeu? Então, mas aí qualquer um tem que adotar isso, ou então isso vai matar a DevOps? Não, isso não vai matar a DevOps, não tem nada a ver com isso. E não é qualquer um que tem que aderir a isso. Quem tem que fazer isso é quem se enquadra no tipo específico que tem a ver com isso, entendeu? E, enfim. Sérgio, considerações aí. Acho que essa ressalva é muito importante, né? Porque nem toda empresa, ela primeiro vai ter capacidade de ter esse time e segundo a necessidade. Muitas vezes ela vai poder adquirir ali a experiência e praticar ali várias das disciplinas, tendo uma equipe reduzida, tendo uma equipe, como mostra no tipo 1, que está interagindo constantemente, que está ali produzindo o necessário, né? E uma ressalva até, acredito que nesse processo de Platform Engineer e pensando na implantação dele, é o desafio de se criar ali uma definição de contrato entre o time de plataforma e o time de dev. Porque, obviamente, não é só a gente criar uma equipe de desenvolvimento que produz um sistema que vai criar infraestrutura, que os problemas da empresa vão desaparecer. Então, assim, existe uma comunicação muito forte entre o time de plataforma, os arquitetos da empresa, os seniors e os líderes de equipe, porque, obviamente, tudo que for se criar para a plataforma precisa ter um consenso dentro da empresa, né? A gente precisa entender que... Como você está dizendo, vai lidar com várias equipes e vários produtos, Exato. Né? Porque dependendo da situação, pode ser que o time de plataforma tenha que criar 9 tipos de base relacional para poder entregar para todas as equipes. E aí ele vai cair num problema maior, que é ele tentar fazer o AWS 2 dentro da empresa. E nesse cenário, a tendência é esse processo falhar, né? Sim, sim. Ou até mesmo suportar todos os fluxos de container possíveis, ter que lidar com, por exemplo, no primeiro dia da semana do time de plataforma, tem que subir um fluxo de criação de cluster para poder provisionar aplicações. No segundo dia, lidar com o processo de data analytics. No terceiro dia, é uma solicitação de criação dinâmica de banco relacional. Então, assim, se todas essas demandas chegarem ao mesmo tempo esse tipo de plataforma, provavelmente ele não vai conseguir dar vazão para tanta demanda.
e até para uma granularidade tão grande de serviços, né? Então, acho que essa conversa e sistematizar ali, poxa, a gente pode ter um tipo de banco de dados relacional, um tipo de banco de dados não relacional, para a gente não ter que suportar todos os tipos possíveis, né? Sim, sim. Eu acho que se enquadra muito no exemplo que o André citou logo no começo do nosso vídeo, por exemplo, eu preciso provisionar um ambiente volátil aqui, entendeu? Vai lá, gera, provisiona, faz os testes, deletei a branch, acabou, pronto. E aí o dev utilizou o IDP, entendeu? Ele utilizou a plataforma, foi útil para ele. Aí eu estou te citando um exemplo, né? Tipo, porque eu vejo muito isso, por exemplo, eu trabalho com Big Data, e é assim, tudo é volátil, não existe assim, eu vou levantar aqui 10 aplicações com 10 bancos, vou ficar sustentando durante o ano todo. Não, o cara levanta o data lake dele lá, trata os dados e tal, e acabou depois, ele mesmo. Ele não precisa me chamar, não precisa chamar o DevOps, ou então o sysadmin, ou então o SRE, ele mesmo vai lá e... É só um exemplo que isso é aplicável, entendeu? É possível isso. Seria um exemplo de cenário onde a gente aplicaria isso. Outra situação, acho que possível, a gente querer pegar um time de DevOps que já está ali alocado e falar assim, olha, cria aqui, pega uma ferramenta de mercado e cria aqui o IDP e vida que segue, né? A gente está implantando plataforma e, pô, que maravilha. Sim. Agora a gente tem uma plataforma aqui que um time que já está responsável por N outras atividades dentro da empresa tem que suportar mais um sistema, né? Então é não pensar esse time como um time à parte, um time que tem um foco de estar entregando feature, produto, pensando em qual que é o melhor para a empresa, conversando com as pessoas. Acho que até uma das experiências que eu já tive é que se fala pouco sobre se reclama muito no sentido de, poxa, tá ruim, mas quando entra na jogada de falar, pô, como que a gente pode melhorar, qual que seria uma alternativa bacana, a gente está colhendo pouco feedback do time de dev, né, esse processo. André. Vocês comentaram muito acertadamente uma coisa. Não adianta, tem que embarcar a opinião. Você tem que embarcar a opinião na plataforma. Vou criar um RDS. O cara olhar no console, tem 40 mil opções ali. E aquele checkbox, se o cara marcar, a conta triplica, né? Tem um monte de coisas assim. Então, a plataforma ela embarca a opinião. É pequeno, médio ou grande? Tipo A, tipo B, tipo C. E paciência. Mas não vai ter um cara, tá? Nesse caso, para e faz old school. Agora, para 90% dos casos, é pequeno, médio ou grande. Né? Feio, bonito, magro, gordo, esse tipo de coisa. Então, nós estamos construindo isso. Tá ainda muito betão, né? A Bicode Preto é exatamente isso. Se ali, como o Carlos comentou, e realmente, assim, ter lá automação para implantação de cone, pequeno, médio, grande, né? RDS, pequeno, médio, grande. Doença Kubernetes, pequeno, médio, grande. Esse tipo de coisa, né? E também, para o cara ter que aprender Terraform, não ter que aprender Helm chart, mas é o que está sendo usado para dos planos. Então, sim. A ferramenta vai gerar um repositório com automação Terraform e pipeline pronto para rodar. Se você quiser mergulhar ali e alterar, beleza, mas você vai conseguir usar sem ter que aprender essas coisas todas, né? Tá muito betão, tá muito no começo, mas é bem assim, a ideia, como vocês falaram, e tá todo mundo experimentando, né? Ninguém encontrou ainda onde que a Terra vai assentar, mas todo mundo entendeu. Tá over demais, o dev já é caro e a formação dele ficou muito pesada, então temos que trazer de volta a simplicidade para o dia a dia, e as IDPs vão ser, para o público que elas se destinam, né, uma grande jogada mesmo. Mas é isso aí. Eu vou compartilhar aqui na tela com vocês. Esse daqui é o site, tá? Esse aqui é o site que tem os conceitos principais, é o site dos projetos, que é tipo aqui como se fosse um repositório de conhecimento, né? Internal Developer Platform.org. E aqui a gente vai encontrar as principais as pessoas que estão trabalhando, quem está por detrás, etc. E aqui
nos artigos a gente consegue ver quais são os artigos que embasam todos esses conceitos relacionados a IDP, tá ok? E também a gente usou como base aqui para as nossas pesquisas, né, para essa apresentação aqui, um artigo do pessoal da Humanitec, tá ok? Então aqui está bem resumido, está bem sintetizado, e tem alguns dados aqui interessantes. Então, por exemplo, tem esse dado aqui de 2019, do State of DevOps de 2020, né, que está mostrando o aumento do uso, né, dessas plataformas internas, né. E, enfim, aqui vocês vão poder encontrar o que a gente pegou como base para a nossa apresentação. Eu queria agradecer e queria deixar agora aberto para o nosso convidado, o André, dar as palavras finais dele, depois o Sérgio e depois eu. Vai lá, André. Eu nem sei mais o que falar, já falamos tudo que tinha que falar, mas assim, essa é uma área muito fascinante da nossa profissão, né? Que nós realmente vimos nos últimos 5, 10 anos uma transformação absurda sobre o modelo de gestão de TI, sobre como entregar valor continuamente, como formar pessoas com diversidade de conhecimento muito grande. Realmente a TI hoje ficou uma coisa tão rica quanto a medicina, quanto rica quanto o direito, em múltiplas áreas de conhecimento, né? Então, realmente ficou complicado demais entregar valor a uma organização com TI, e essas plataformas que estão nascendo agora, né? Elas são, de fato, um momento muito feliz para elas chegarem, né? A gente não pode ter uma barreira de entrada tão grande para a entrega de valor organizacional na TI. Nós andamos muito para trás nos últimos anos, complicamos demais, né? Por mais que as nuvens trouxessem eletricidade, formas de automação, ainda assim, a quantidade de escolhas que um time tem que fazer para entregar uma coisa de complexidade mediana ficou over demais. As plataformas chegam num momento muito feliz, e é muito legal estar nessa profissão nossa nesse momento aí. Sim. Mas é isso. Vai lá, Sérgio. Opa, queria agradecer o Carlos, claro, por ter convidado e trazer o André aí para escutar também a opinião, ver a experiência, muito bom, cara. Simplesmente é uma das melhores partes da nossa profissão, é interagir com pessoas que estão ali interessadas, que querem mudar, que querem melhorar. Pô, acho que isso daí é o que mais anima a gente no dia a dia ali, essa interação, essa troca de conhecimento. Eu acho que o final ali, em relação principalmente ao tema principal de plataforma, é que plataforma não vai ser a gente pegar e destruir tudo que a gente já construiu. Dia zero da plataforma, não vamos jogar fora todos os pipelines, tudo que foi feito, vamos fazer usando esse conceito novo aqui. E daí já começa a ver que a coisa saiu dos trilhos. É construção contínua, é inovação, de fato saber conectar o universo que já existia com o universo que está sendo construído no primeiro momento aí. E ter, claro, colher os conhecimentos e falar até, né? O pessoal tem muita experiência por aí, a galera que está escutando a gente também pode contribuir para essa discussão. Poxa, conversar aqui com a gente pelo Twitter, conversar por Telegram, tem comunidade no Slack, tem comunidade no Discord, chamar esse pessoal que está tendo essas experiências dentro das empresas para vir trocar essas ideias, para falar também, participar de eventos, conversar e aumentar ainda mais o conhecimento que a gente está gerando aí nesse dia a dia. Essa é a minha mensagem final aí, Carlos. É isso aí. Bem, da minha parte, eu acredito assim que é importante escutar as pessoas, por exemplo, como o André, escutar o Sérgio, que são pessoas relevantes e que pelo menos eu tenho muita influência deles, assim, tanto de questão de amizade quanto principalmente questão profissional. E queria dizer que esse aqui é o primeiro vídeo, que na realidade esse aqui é um conjunto de vídeos que foi idealizado pelo Leandro, pelo Sérgio e por mim, né? Meio que foi um incentivo do Lincoln Xavier, e nosso primeiro convidado
está abrindo com chave de ouro é o André. Queria agradecer a presença dele aqui, né? E, enfim, acredito que a gente deva se encontrar pelo menos uma vez por mês. Eu e o Sérgio vamos estar aqui, o Leandro também vai estar por aqui. E no que diz respeito ao assunto, eu acho que é importante a gente tem que tomar cuidado, a gente não olhar como se fosse só pelo valor da buzzword, né? Porque tem muitas buzzwords que acabam jogando a gente em armadilhas, e a gente fez questão de contextualizar os antitipos, e a gente mostrou especificamente alguns tipos, a gente mostrou todos os tipos, mas só o que é importante para o que diz respeito ao tema do vídeo. Mas isso, a nossa ideia é servir como hub para vocês, como uma referência, né, desse conhecimento que a gente passou para vocês. As referências, os sites que a gente pegou como referência vão estar todos aqui embaixo. Vocês, por favor, comentem no vídeo, se tiver, comente as dúvidas de vocês no vídeo. E é isso. E queria agradecer a todos e tchau. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Obrigado, pessoal. Até Muito mais. bom. Valeu aí, galera. Tchau.